Você que está aqui, saiba que está no canal Maria Belintani e nós vamos começar uma masterclass maravilhosa sobre um tema muito relevante de novo, que é a criança e o mundo econômico. Para isso, nós sempre trazemos, eu estou sempre chamando pessoas, mestres, doutores, pessoas com comprovada experiência para conversar com a gente. Hoje nós teremos o prazer de receber uma pessoa muito querida, a professora Regina Magna Bonifácio Araújo, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que vai falar a respeito da sua pesquisa de doutorado. A sua pesquisa, né, de doutorado da professora Regina é sobre a alfabetização econômica de crianças de terceiro e quarto ano. Ela tem uma ampla experiência na área, tem um currículo invejável. Ela está aqui pedindo ajuda. Eu estou mandando uma mensagem para ela. Isso acontece. É só clicar na foto. Tô dando uma orientaçãozinha, por favor. Um minutinho de paciência. Aqui, a Regina já tá aqui. Eu já vou chamar a Regina e a gente já começa, né? Então é aquele processo que você já sabe. Tem que ter um pouquinho de paciência, para a gente poder se conectar. Sempre demora um tiquinho, mas a Regina tá aqui, eu tô chamando por ela, mas ela não tá aqui. Tô recebendo um convite, é só aceitar que você entra, tá? É imediatamente. Regina, que prazer te ver. Ok, acho que agora deu certo. Deu certo sim, Regina, graças a Deus. A gente se atrapalha um pouquinho, né? No, Regina, olha, nós estamos aqui com uma pessoa que desde a primeira vez que eu fiz a divulgação das nossas lives, ela morreu de alegria de poder te reencontrar, Que porque coisa ela boa. diz que trabalhou com você, você é uma pessoa muito querida para ela, é a Thaís Fazenda Coelho. E ela Eles. já está aqui, né, Thaís? Ela estava toda entusiasmada. Ai, a Regina! Olha só que Coisa legal. boa. É bom, Trabalhei com né, a Laila? Thaís em São Bernardo do Campo no período em que eu estava fazendo o doutorado na Unicamp. Ah, período difícil. Difícil, muito difícil, mas fico muito feliz. Uma pena não poder vê-la e pela distância a gente não poder se abraçar, né? Mas receba o meu carinho, Thaís. Muita saudade de você e de toda a equipe. Que Hoje. gostoso. Olha, a minha eterna diretora. É muito carinho nisso, né, Regina? São encontros que o virtual permite pra gente, né? Que bom que o virtual permite isso, né? E a gente percebe que dá para humanizar tudo isso, né? Com certeza. Com Isso certeza. é muito bom. Então, gente, emocionada, né, Thaís? E vai ficar mais ainda com a sabedoria e o conhecimento dessa mulher, tá? Quer dizer, você já conhece, né, em primeira mão, mas o tempo só acrescenta aspectos positivos na nossa vida, graças a Deus. Olha, Acrescentam os cabelos brancos também, né, Maria? põe cabelo branco, né? São todos naturais, viu? Não é aquele platinado que você Não. encomenda.
Pois Ai, meu Deus, ô dureza. Gente, deixa eu falar um pouquinho da carreira acadêmica da professora Regina. Quando eu bati o olho nela, eu falei assim: meu Deus, ela deu aula de didática, é pedagoga, fez o pós-doutorado dela em Portugal. O doutorado que foi onde a gente se conheceu, lá na Unicamp, o mestrado em Juiz de Fora. Ela hoje está na Universidade Federal de Ouro Preto, é professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em educação, em mestrado e doutorado, coordena o grupo de estudos e pesquisas em educação de jovens, adultos e idosos, o GPJAI, que tem alguém aqui que eu vi o símbolo, sim, né, a sigla do do grupo. GPI, exato. E aqui, ó, professora de didática e prática de ensino, eu adoro essa área. Foi pró-reitora de graduação no Centro Universitário Metodista, diretora de educação básica em colégios da rede metodista de Minas Gerais e São Paulo. Tem experiência na educação básica, em formação de professores. Ela coordena a série da EJA, da coleção de docência e informação, publicada pela editora Cortez, uma das autoras do livro Educação de Jovens e Adultos, e ela, como professora e pesquisadora, atua na área de formação de professores, políticas públicas, educação de jovens e adultos e educação econômica. E ela também é uma das autoras desse livro, que nós estamos fazendo 6 semanas de imersão no mundo econômico. Nós fizemos o livro baseado nas nossas teses, nos conhecimentos que nos trouxeram uma visão do mundo econômico muito diferenciada. Isso já tem um pouquinho mais de 10 anos. E hoje, veja como o conhecimento demora, né, para ele se propagar. Hoje a educação financeira ela tá tão entre aspas, na moda, se falando na importância dela, mas aqui a gente já falava há 10 anos atrás a respeito um pouco mais do que apenas dinheiro, e sim de comportamento econômico. E a Regina fez uma tese brilhante, foi a primeira do grupo a defender, e ela trabalhou com crianças. Então, Regina, muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você e contar com a sua experiência e a gente poder socializar com todas as pessoas, porque um dos objetivos desse canal também é levar conhecimento científico para qualquer pessoa com uma linguagem tranquila e para que as pessoas acostumem a compreender a importância das pesquisas nas nossas vidas. Que bom, Aí, eu que agradeço. a Valéria também está aqui, Ah, mandando tá. o prazer em revê-la. Legal. Regina, conta um pouquinho pra gente como é que surgiu a ideia do tema, como que você foi corajosa de aplicar na prática com tantas crianças. Então, o tema ele surgiu a partir do meu interesse por Jean Piaget, no primeiro momento, né? Pela teoria dele, pelas propostas dele. E eu tive a oportunidade de trabalhar, de fazer o curso de formação do PROEPRE e trabalhar um ano, fiz o curso de 1 ano e meio, né? Eram períodos de férias, e depois dirigi uma escola que implantou o PROEPRE em Belo Horizonte. Nossa, que experiência fantástica! Muito, muito. Foi uma experiência muito gratificante. Uma das professoras que trabalhou com o PROEPRE hoje é professora aqui na UFOP também. E depois disso eu fui para Juiz de Fora, fui fazer meu mestrado investigando o programa. O meu interesse era entender como que o programa foi aplicado em algumas redes municipais no estado de São Paulo.
A partir daí, eu comecei a frequentar os encontros do PROEP, né, que eram encontros maravilhosos, de muito conhecimento, muita troca, e num desses encontros eu conheci a Marianela Denegre, eu ouvi a palestra dela, depois eu a procurei após a fala para dizer do meu interesse, né, em trabalhar nesta área. Eu fiquei muito encantada com todo o trabalho que ela vinha desenvolvendo até então. Se não me falha a memória, nesse encontro, Juan Delval também foi, então eu já tinha escutado e lido alguma coisa do Juan Delval, mas a Marianela eu conheci no encontro do PROEP. Né? E como Orly foi da minha banca de mestrado, eu tinha manifestado interesse de fazer o doutorado com ela. Quando eu cheguei no doutorado, ela me propôs, então, tinha um grupo de orientandas, né, de mestrado e doutorado, fazendo pesquisas também na área de educação econômica, e eu falei com ela, bom, então eu quero, mas eu não gostaria de sair do lugar que sempre me ocupou, que é o que a escola faz. Né? Qual o papel da escola? Eu acho que isso nasce um pouco com a professora de didática que eu fui. Né? Hoje eu trabalho mais com políticas e gestão da educação, pelo longo tempo que eu fui diretora de escola, mas não deixei de me preocupar com o que a escola e o que os professores fazem em sala de aula. E aí me interessava compreender um pouco como que a escola poderia colaborar para a formação do pensamento econômico nas crianças. Então, tudo começou por aí. Né? Foi por meio do Piaget que eu chego ao PROEPRE, e foi por meio do PROEPRE e da professora Orly que eu chego, então, nos trabalhos da Marianela Denegre. Né? E aí foi assim, abriu o mundo para mim, né, com a pesquisa. A gente pôde contar com uma orientadora, né? Nós seis pudemos contar, que é a professora Orly Zucato Mantovani de Assis, que na sua generosidade, ela sempre abriu oportunidades ímpares para todos os seus orientandos crescerem, entrar em contato com pesquisadores muito importantes. A Marianela, por exemplo, ela é referência na América Latina, né, Regina? Ela é referência na América Latina para os estudos na área da educação econômica. Eu acredito que seja referência também em algumas outras questões. Eu tenho visto algumas, né, lido algumas notícias da Marianela e participado de algumas questões muito pela rede. Ela tem uma participação social, a preocupação dela não é só com a questão econômica, mas ela tem uma presença social muito forte no Chile. Né? É um posicionamento humano, político, né? É um comprometimento muito grande. A Marianela, a gente pode dizer que ela é pioneira na área em que ela atua, porque ela é muito suave, mas ela é uma mulher assim poderosa, né? De objetivo, de visão, de empreendedorismo e protagonismo da sua própria história, né? Lógico. Mas a gente teve toda essa oportunidade que a professora Orly nos proporcionou, né? Uma coisa aí. E o livro só saiu, né? Por conta disso, né? Do apoio dela. Do apoio dela. É uma professora que sempre nos apoiou e sempre deu muita autonomia na pesquisa, né, Regina? Para a gente poder. Muita. E participar do laboratório de psicologia genética com Orly, com vocês, também fortaleceu muito o grupo. Valéria, Sônia, você, nós estávamos ali todo o tempo trocando também, uma apoiando a outra. Isso foi significativo. É sempre importante, né, esse tipo de colaboração, de cooperação, né? Todo mundo cresce. Em grupo é mais fácil.
Se Oh, bem que as dores de um doutorado, né, cada um tem a sua, não tem jeito, mas de uma maneira geral a gente consegue se apoiar assim. Regina, e como é que sim. você foi assim alinhavando o seu projeto? Como é que você desenhou esse projeto? Como que veio essa ideia de fazer? Porque você não trabalhou só com um projeto, né? Você teve Não. várias temáticas aí envolvidas num grande projeto. Como foi isso? Então, eu queria avaliar o pensamento econômico das crianças, Hum, mas eu tive muito contato com Ulisses Araújo na época, consegui inclusive levá-lo a conversasse um pouco com os professores. E eu queria fazer algo que viesse das crianças, um projeto que fosse um pouco mais participativo, não algo pronto, mas um projeto que fosse construído, né, com as crianças a partir daquilo que fosse despertando o interesse delas. A minha ideia de projeto era essa, e não de um programa de intervenção ou um projeto de intervenção pronto. Então, esse foi o meu maior desafio, né? Foram 6 turmas, 6 projetos diferentes. Eu acompanhei, avaliei, fotografei, registrei, documentei todos os projetos, né? Foi um trabalho enorme, né? E depois, ao final de um ano, os projetos tiveram a duração de um ano, né? Eles começaram no início do ano, e é claro, cada projeto foi começando no seu tempo, mas e alguns projetos não terminariam no final do ano, mas aí a gente foi conversando um pouco com as crianças e dizendo, olha, está chegando o final do ano, vocês vão para outra série, a gente precisa comunicar o que foi construído, né? Contar para a comunidade o que vocês aprenderam. Então, também cada turma escolheu a forma de, de comunicar isso, né? Eu consegui depois, né, eu defendi em 2007, em 2009, pela própria editora da universidade, em que eu trabalhava, o instituto que eu trabalhava, eu consegui publicar a minha tese, isso. Eu tenho. né, Eu Alfabetização, esqueci de separar, eu tenho esse livro. compromisso social na educação de crianças. Então, aqui, Excelente. não pensei, na verdade, eu tinha pensado em 2 livros, um livro que registrasse a tese, eu acho bem interessante, um livro que registra passo a passo um projeto de pesquisa, e guardei um material para publicar posteriormente, que seria um material mais voltado para os pais, né? Um material que pudesse ser lido não apenas por pesquisadores interessados, mas também pelos pais. E acabei o segundo projeto, eu nunca levei a cabo, né? Fiquei nesse livro e depois no livro com vocês. E no livro, então, eu relato como que aconteceu cada projeto, né, de intervenção, que, na verdade, para os alunos foi uma grande vivência, né? E eu queria que o projeto nascesse espontaneamente. Então, algumas professoras tiveram que provocar um pouquinho a discussão, outras, a discussão veio naturalmente, né? E as professoras se envolveram muito, muito no projeto, né? A turma que chegou ao final do ano queria caminhar com o projeto, ela ela foi a turma, na minha percepção, e aí quando eu avalio as turmas individualmente, efetivamente foi uma das que mais cresceu, em termos, aí eu vou explicar o que significou toda a pesquisa, né? A professora Marianela tem uma escala de avaliação do pensamento econômico para crianças e para adultos. Eu peguei a escala para crianças, traduzi para o português, validei com uma pessoa de língua, né, espanhola, para que não tivesse incorreções, principalmente em relação aos conceitos, e apliquei nessas 6 turmas.
Eram 3 turmas da terceira série, 3 turmas da quarta, o que seria o correspondente hoje ao quarto e ao quinto ano. Naquela Certo. época, nós não tínhamos ainda feito a transposição para o fundamental de 9 anos. E depois que eu aplico, então, essas escalas, tá, o projeto começa. Eu aplico no final de um ano, aí no início do ano, o projeto começou, e depois, ao final deste ano, né, ou seja, um ano depois da primeira aplicação, eu aplico novamente o TAI, né, a escala para avaliação do pensamento econômico, e comparo os resultados da primeira aplicação, né, do pré-intervenção e o pós-intervenção, e aí eu consigo fazer diferentes comparações, né, entre gêneros, entre turmas, entre idades, porque eu tinha alunos de 8, 9 anos e tinha alunos de 10 e 11 anos. Então, foi possível fazer aí diferentes análises a partir, então, dessas 2 escalas. Foram cerca de 144 crianças, se não me falha a memória. 144 crianças que participaram dos testes, né? E aí eu faço um outro movimento também, que foi fazer eu peguei uma amostra dessas crianças que fizeram o teste e apliquei uma entrevista clínica piagetiana, né, sobre a vivência deles com a economia. Eu queria ir um pouquinho mais além do que os testes revelavam, né, porque os testes são escalas, ele é fechado. Eu queria conversar com essas crianças, que elas me contassem casos e que falassem da vivência delas, né, do que elas pensavam e me contassem histórias. Então, eu selecionei 30 crianças, dentre essas 144, e fiz uma entrevista, então, clínica nos moldes piagetianos com essas crianças, né? E depois, então, eu faço a análise de tudo isso. Eu cheguei a aplicar também o teste com as professoras. Tá? Eu apliquei o teste, nós fizemos toda uma formação. O marido de uma das professoras voluntariamente foi conversar com as professoras, ele é um economista, né, sobre conceitos econômicos. E aí, ao final de um ano, eu aplico novamente o teste com as professoras. Mas o meu foi muito mais por curiosidade, o meu intuito, e aí a professora Orly achou que seria interessante não trabalhar com os professores, trabalhar apenas com os alunos. Né? O meu objetivo era esse. Qual é efetivamente o papel da escola? Né? E como que a escola poderia contribuir para que o pensamento econômico das crianças pudesse ser desenvolvido, né? E pensar um pouquinho na importância que é você ser um adulto, uma criança, um jovem alfabetizado economicamente. Né? Eu me lembro, eu fui na sua defesa, eu fiquei encantada. É, Eu fiquei encantada ouvindo e vendo tudo isso. Olha, a Thaís está contando para você assim, que o instrumento dela de mestrado é parecido com esse de escala. Ela começou o mestrado com a professora Luciana Caetano lá na USP. Então, que olha, ótimo. sua pila tá começando É, a carreira dela acadêmica. Legal, né? está com uma orientadora fantástica. Na época que nós estávamos fazendo o doutorado, nós fizemos uma formação para a Urli. Eu não sei, Maria, se você chegou a participar, mas nós fomos para Indaiatuba, passamos o dia Eu de lembro. professores para aprender, né, a fazer a gestão de conflitos. E Luciana Caetano trabalhou comigo, ela era supervisora na escola que eu dirigia. São conhecidas, eu ia falar velhas conhecidas, mas não são novas conhecidas. São conhecidas há muito tempo, né, Regina? Muito tempo. Então, Maria,
Nossa, muito legal Oi? isso, né? É muito legal esse reencontro, né? De caminhos que se cruzam, né? Sim, Porque a Luciana morava em São Paulo, era coordenadora lá na Metodista com você, né? exato. Ela coordenava do primeiro ao quinto ano, Isso né? Uma aí. excelente E coordenadora, um excelente trabalho. e também seguiu a carreira dela acadêmica, né? Tá lá, livre docente, fez a prova, tá bem, tá indo, com todo o ônus, né? De vez em quando eu tenho contato com ela, que as dores, né? O ônus e os sabores deliciosos que algumas coisas nos trazem. Regina, e o que que você pôde observar? ah, Quais foram, primeiro, né? Quais foram as temáticas de cada projeto? Foram 6 projetos. Você se lembra as temáticas? E por Lembro. serem temáticas diferentes, né? Mesmo sendo, acho que a pergunta é essa, mesmo sendo temáticas diferentes, elas proporcionaram um desenvolvimento nos alunos, né? Você acabou de dizer que eles tiveram um grande progresso na escala de alfabetização econômica, no teste no TAENE, e aí eu queria entender um pouco melhor, e as pessoas que estão aqui eu também acho que gostariam, né? Quais são os projetos, o que eles trouxeram de movimentação cognitiva, afetiva, de curiosidade para as crianças? Olha, nós tivemos dois projetos que foram muito próximos, que discutiu muito o mundo da economia, e uma dessas turmas fez todo o trabalho via internet. Tá? Essa foi a única turma que não teve nenhum deslocamento. Uma das turmas, a professora, né, os meninos chegam do intervalo batendo boca porque tinham perdido nas figurinhas. Ah, E aí ela teve a ideia de usar, então, esse 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 projeto recebe, inclusive, o nome de coleção de figurinhas, porque aí a professora teve a ideia de falar assim, legal, vou trazer essa discussão, né? Vou começar o projeto por aí. Então, vejam bem, nós tínhamos temáticas pensadas previamente em relação ao que nós queríamos desenvolver com os alunos, né? O maior conhecimento de como que o dinheiro circula, né? É, de banco, do que é uma poupança, do custo das coisas, do funcionamento de uma maneira geral econômico. Esse era o pano de fundo. Mas aí o disparador da discussão desse conteúdo, então, poderia ser qualquer situação. Então, uma turma começa, né, foi uma das primeiras turmas que começa assim, espontaneamente pelo álbum de figurinhas. Uma que recebe o título de artesanato, ela começa porque uma das meninas está vendendo pulseirinha, uma das meninas da turma fazia pulseirinha e vendia na escola. Né? E a olha professora só, ficou sabendo. Então, empreendedorismo. na roda de conversa, ela trouxe a discussão, então, do que é isso, né? Você fazer algo, fazer um artesanato, vender. Né? E a turma que a professora não tinha conseguido ainda perceber, uma foi supermercado, né? Porque o aluno trouxe um problema que aconteceu, porque assim, a sugestão era que na roda de conversa os alunos trouxessem o que aconteceu no dia anterior, no fim de semana. E aí uma criança fala que a mãe dele comprou uma bandeja de iogurte, né? Porque estava em promoção, então ela comprou uma quantidade maior, mas que a data de validade era no dia seguinte, que ela tentou voltar no mercado e o mercado não quis trocar. O menino contou isso, bom, foi a porta de entrada para essa professora discutir. E aí a turma que estava mais, que a professora não estava ainda conseguindo entender por onde começar o projeto, eu sugeri para ela que levasse algumas fotografias, assim, pequenos cartazes com fotos ou recortes de revista de situações variadas.
e que ela colocasse numa dessas situações alguma situação relacionada à compra, dinheiro. Bom, ela escolheu uma ilustração de uma criança com um cartão de crédito, um cartão de banco na mão. E a turma começou a discutir que criança não pode ter cartão de crédito. Né? Então, essa turma foi a que começa com a história do dinheiro. E todas essas turmas tiveram oportunidade. Né? A turma do artesanato foi para Embu das Artes, né? Entrevistou um artesão dentro da escola, fizeram uma exposição, então foi muito interessante. A gente conseguiu observar como que o empreendedorismo nasce, né? Brota na criança com muita facilidade. Eles venderam os artesanatos e tinham dinheiro, e a professora deixou que eles discutissem o que fazer com o dinheiro. Né? Dividia, comprava alguma coisa, e aí uma das crianças deu a ideia que eles poderiam passar um dia no clube, e o dinheiro poderia ser usado para a alimentação deles. Então vamos perguntar para o pai, para a mãe, se conhece algum clube próximo à escola. No dia seguinte, o menino chega, esse que deu a ideia, dizendo que conversou com a mãe, ele foi no clube que ele era sócio, né? Conversou e marcou data. Ele chega com tudo pronto. Nossa Senhora! Era uma turma de terceira série antiga, né? Do Fundamental de 9 anos. Seria o quarto ano, 9 anos. 9 anos. Ele vem com tudo pronto, a professora meio que desconfia, eu falo, não, vamos lá ver, vamos falar com o pai, vamos ver se... Porque ele arrumou tudo, e a mãe falou, e ele fez sozinho. Ele saiu de casa e falou, mãe, vou até o clube, que era perto, foi lá, conversou, falou. Assim, a gente viu brotar um novo aluno ali, sabe? Era um menino, assim, nós nunca tínhamos percebido esta proatividade dele, né? Olha, que legal. Foi para Embu das Artes, passaram um dia em Embu das Artes, e assim, conversando, cada um levou uma quantia em dinheiro, então eles registraram o que levaram, o que compraram, o que sobrou, estão aprendendo a lidar com isso, né? E pensar também, né, o que era importante fazer com o dinheiro. Essa turma foi extremamente assim, foi interessante e foi de uma riqueza. Isso tudo acontecendo ao longo de um ano, porque nesse meio tempo também, todos os alunos leram um livro, né? A Emília e A o Mundo Formiga da Economia. Emília. A Formiga Emília. E discutiram com a autora foi até o colégio, eles conversaram com a autora, então teve todo um trabalho assim, que vai acontecendo paralelo ao projeto. E, é claro, segue o curso normal dos conteúdos dentro da série. Né? A turma do dinheiro, então, que começa essa discussão, observou, no primeiro momento, uma coleção de moedas, e essa coleção tinha moedas de 1800 e pouco, moedas e notas do mundo inteiro, então era uma coleção bem grande. Depois eles foram conversar, convidaram, né, a gerente do banco para conversar com eles e começaram a fazer perguntas acerca de onde o dinheiro é guardado, como que o dinheiro chega no banco, os tipos de conta, cartão de crédito. Enfim, e com essa turma nós conseguimos uma visita à Casa da Moeda, em São Paulo, que fica ali na Avenida Paulista. Bom, nós fomos para visitar a exposição, a história do dinheiro, e eles tiveram uma aula como identificar um dinheiro falso. E aí o rapaz, o guia que estava nos acompanhando, falou comigo assim, olha, nós temos uma boa notícia para vocês. Como o dia hoje está tranquilo, vocês vão poder conhecer o subsolo da Casa da Moeda. Tá? Mas a gente tem que conversar e preparar bem os meninos para isso. Olha, eu nunca imaginei ver algo dessa forma, né? É uma sala para cada nota, tem uma máquina que conta e já separa a quantidade de cédulas, elas são empacotadas e aquilo vira um engradado enorme e aquilo é empilhado do chão até o teto. Os meninos davam pulos, acho que eles nunca viram tanto dinheiro. Então tinha a sala das notas de 10, das notas de R$1, das notas de 2, sabe? E mais profunda,
a gente foi passando por todas e ele explicando, né? Por que eles trabalham com macacões sem bolso nenhum? Por que a máquina não deixa? Porque a máquina elimina a nota inutilizada, a nota estragada e tritura. E a pessoa que trabalha com aquela máquina não vê. Isso acontece na parte de trás da máquina. Porque, é claro, se ela vê, a pena de se rasgar um dinheiro, né? Principalmente com as notas maiores. E depois, lá no final, então, existe um aparato que parece coisa de cinema, uma grande plataforma redonda móvel, em que os caminhões entram, se abastecem, a plataforma roda e eles saem de novo. Então, é uma visita rara, pouquíssimas pessoas conseguem visitar essa parte subterrânea da Casa da Moeda, e mesmo sem pedir, nós conseguimos essa proeza. E aí os meninos voltam. Bom, chegou o final do ano com essa turma, aí eles vão visitar um banco, e no final do ano eles queriam visitar uma corretora. Sabe? Eles queriam conhecer onde eles negociam, a bolsa de valores. Eu falei, gente, parou por aqui, né? Vamos. Eu falei, não, ano que vem a gente pode até dar prosseguimento, mas vamos. Está chegando ao final do ano, a gente tem que comunicar, porque essa também é uma perspectiva de quem trabalha com pedagogia de projetos, né? Toda a caminhada do projeto foi construída com os alunos. Então, se eles foram na Casa da Moeda, se eles foram ao banco, isso tudo foi uma proposta do grupo, né? A professora ia lapidando as propostas, mas a perspectiva era essa, né? De trabalhar com o projeto. E aí a grande pergunta no final do projeto é: nós conhecemos muita coisa, né? Como nós vamos comunicar o que nós conhecemos? Né? E aí teve turma que optou por fazer um folder informativo, teve turma que resolveu relatar, né, o projeto, fazer jogral, fazer... Aí cada turma escolheu um jeito, a gente reuniu os pais e eles apresentaram tudo que aprenderam, né, ao longo de um ano. Por mais que as escalas e as escalas evidenciaram, né, um crescimento em termos do nível de alfabetização econômica dessas crianças, o ganho maior foi a vivência. Com certeza. Cada turma, né? O conversar após cada atividade. A turma do supermercado conseguiu comparar um supermercado comum com um supermercado que é cooperativa. Né? Conseguiram visitar os bastidores de um supermercado grande, entender onde é o frigorífico, como as coisas são armazenadas, o que é uma ilha, o que são produtos casados, né? Quais são as estratégias que o supermercado utiliza, convencer o consumidor, né, a comprar o que precisa ser comprado. Né? Formar consumidores mais conscientes era a nossa estratégia. E eu acredito que o projeto ajudou muito. Mais do que uma intervenção para uma pesquisa, né, ele foi uma grande construção para esses alunos. Então, Perfeito. acho que os alunos aprenderam muito, muito mais do que as escalas mostraram até. Porque o que eles vão levar para a vida, né, e o tipo de resposta que eles vão ter para os desafios externos, provavelmente essas respostas serão muito de uma ordem de qualidade muito maior, né, Regina? É muito diferente. Olha, muito mais. Muito. Isso não tem pesquisa que consiga medir, né? Esse tipo de apropriação de qualidade de um determinado conteúdo, né? Que é o desenvolvimento. Dos alunos. Regina. E aí a escala pode até me dizer que as crianças evoluíram no nível. Né? Quem estava no nível 1 para o nível 2, quer dizer, tudo isso a escala mostra. Mas eu acho que o ganho de toda a turma, né? O ganho de cada um desses alunos foi imenso. Essa vibração, né? Que, se passaram 10 anos e você continua contando a história, relembrando com a mesma empolgação, né? Imagina essa criança
daqui a alguns anos com seu filho se não vai contar isso com a mesma empolgação. É uma experiência que marcou definitivamente, né, a vida da criança. Sim, Regina, foi uma nós experiência temos bastante rica. Oi. tem uma pergunta aqui da Valéria, bem Ah, interessante. Olha, a partir da sua experiência, quais conteúdos e ou conceitos ligados ao mundo econômico você considera que são, opa, considera que são basilares, né? Principalmente considerando uma primeira etapa de formação da criança, né? Elas estão iniciando. O que que você acha, conteúdo, conceito, que a criança consegue se interessar, que é importante a gente estar olhando para aquilo, se preocupando pedagogicamente? uhum. Bom, eu vou falar em termos de conteúdo, mas eu acho que tem algo aí que a gente precisa ficar um pouco mais atento para além das questões relacionadas ao conteúdo. Eu acho que a criança entender a origem do dinheiro, né, onde o dinheiro é feito, né, e como o dinheiro circula, tá? São conceitos basilares aí. Né? Como é que o dinheiro circula na sociedade? Né? Economia. Salários, é isso, na economia. Porque é muito mais uma educação econômica do que uma educação financeira. Eu quero que os alunos aprendam não apenas a olhar, por exemplo, uma data de validade, mas entender o preço daquele produto, né? Isso a gente trabalhou muito com os alunos, um produto, a diferença de preço daquele mesmo produto em outros lugares e por que os preços se alteram. Tá? Então, você tem o mesmo objeto que numa loja custa X, na outra loja custa X mais um, e entender essa variação de preços. Tá? Então, quando ele entende o movimento que o dinheiro faz no mercado, tá? Eu acho que isso é muito importante. Com crianças maiores, é possível você trabalhar aí um pouco, e acho que hoje isso é mais do que necessário, né? As formas que o dinheiro, então, vem adquirindo. Né? Então, nós temos um cartão hoje que equivale a um dinheiro. É muito interessante porque uma das mães comentou comigo assim, ele parou de falar comigo que era para dar cheque, porque toda vez que eu dizia para ele que eu não tinha dinheiro, ele respondia assim para mim, não tem problema não, mãe, você dá um cheque. Então, entender que cartão, cheque e a cédula ou a moeda é a mesma coisa. Né? E que esse dinheiro, você usa uma vez só. Né? Você gasta o dinheiro uma vez só. O dinheiro não brota. Então, assim, entender, né, como que o dinheiro entra dentro da... Porque eu acho que isso também foi algo que as meninas trabalharam muito bem. Como que o dinheiro chega na casa da gente? O dinheiro não é algo que brota, né, de algo... Né, a criança precisa entender. Há todo um trabalho para uma remuneração, né? E o que eu faço com essa remuneração? Porque aí entra um aspecto que eu acho que é bem mais importante, e eu vou trabalhar. Eu já estava trabalhando nas considerações finais da minha pesquisa, e eu dou uma virada no último capítulo, em função de uma palestra que eu assisti do professor Carlos, da USP. Ele era um dos 500 cientistas que estavam trabalhando numa pesquisa sobre o aquecimento global. Ele era o único brasileiro nessa equipe de 500 cientistas do mundo inteiro. E ele foi fazer uma palestra, e eu assisti a palestra dele sobre aquecimento global. Quando ele acabou a palestra, eu fui procurá-lo. Eu falei, olha, eu estou descobrindo que a minha pesquisa tem tudo a ver com o que você está fazendo. Porque o consumo exagerado impacta o meio ambiente.
Então, era um outro ponto, né, que eu fico pensando assim, se eu pudesse voltar atrás, eu faria a mesma pesquisa, eu trabalharia com pedagogia de projetos, mas eu ia poucas turmas relacionar o meio ambiente com consumo. E pessoas conscientes do consumo, tá, colaboram profundamente com o meio ambiente. Quanto mais eu consumo, mais lixo eu gero, mais impacto eu provoco no meio ambiente. Então, a grande discussão, ao final, era esta, né? De que uma educação econômica para crianças e adolescentes, para além de você formar um consumidor mais consciente, você também colabora com a discussão, e é possível trazer essa discussão, né, de consumo e meio ambiente. O quanto eu preservo o meio ambiente, o quanto que eu colaboro para reduzir o aquecimento global no momento em que eu diminuo o meu consumo. Então, é mais do que eu fazer conta de preço, de olhar o mais barato, de olhar a data de validade. É eu parar para pensar, isto que eu quero comprar, eu preciso? Né? Essa é a consciência que precisa vir com o consumo. Então, é muito mais do que um conteúdo. Eu acho que é um valor que se precisa trazer para dentro da escola, formando, então, crianças e jovens, né, mais conscientes economicamente. Perfeito, Regina. A gente concorda em grau, número e gênero, né? E essa educação econômica, essa educação financeira, porque quando a gente fala educação econômica, o povo fica meio assim, né? Não, gente, é uma educação financeira inteligente que vai além do dinheiro. Vai além, é o comportamento consciente no uso dos escassos recursos, seja o tempo, seja o dinheiro, seja os recursos naturais, né? E o problema é que o que a gente vê, as pessoas não têm nem uma coisa nem outra, não têm a noção do que quanto gastam do seu dinheiro e consomem coisas que não necessitam, né, Regina? Sim. E aí gera lixo, né? Outro dia eu pensei, eu falei, eu preciso comprar um peso, algo em que eu possa pesar o meu lixinho, né? Porque eu tento cada vez reduzir mais. Aí eu ouvi uma pesquisadora falando que a gente deveria ter menos que 1 quilo de lixo diário. Por Tá? pessoa. Por pessoa. Porque a gente consome, a gente produz, né? A gente não consome, a gente produz mais que 1 quilo de lixo por dia, em média. Então, eu acredito que eu falei que tem alguém produzindo mais lixo do que eu. Então, eu acho que a gente precisa ter muita consciência, né, do que consumimos, porque nós estamos cada vez mais destruindo, né, e destruindo a nossa casa. Não é qualquer lugar. Né? Nós estamos destruindo É, a nossa casa. Então, eu acho que trazer a discussão econômica para dentro da escola, e eu entendo, Maria, que o aspecto financeiro é uma parte da discussão econômica, extremamente importante, muito importante. Né? Para você que é consumidor, você ter conhecimento, né, das questões financeiras é muito importante. Mas eu entendo que a educação econômica é bem mais abrangente. A educação financeira é um aspecto importante dentro da educação econômica. Eu é preciso me isso mesmo. preocupar com essa formação, né, essa formação mais ampla, mais geral. A educação econômica, ela consegue Eu trazer acho que para a nós gente precisamos toda também essa. desenvolver habilidades, né? Não, perfeita a colocação, Regina. Perfeita. Muito, muito interessante. E, Regina, você já falou, olha, eu faria tudo igual, mas eu focaria, né, nesse aspecto do consumo. E que outras
reflexões você extraiu da tese? Porque isso é uma reflexão que vai para além da teoria, né, Regina? Essa do consumo que você fez, ela não se restringe simplesmente à defesa de uma tese, aquele produto, ela foi além. Olhando para esse seu objeto de estudo, olhando para essa vibração das crianças, o que mais você poderia deixar para quem está aqui com a gente como uma dica eu não gosto, sabe? Mas como uma possibilidade de ação, de reflexão. Maria, eu entendo que a educação econômica ela não pode ser um conteúdo à parte. Tá? Eu acredito muito na forma como nós fizemos, no entendimento de que algumas temáticas, né, e educação econômica é uma delas, elas precisam ser trabalhadas transversalmente na escola. Tá? E aí isso é responsabilidade de todos os professores. É claro que se eles fizerem um projeto interdisciplinar, que também é um aspecto que poderia ter sido feito, né? Você trabalhar, vamos supor, nos anos finais do fundamental e mesmo no ensino médio, é possível você trabalhar um projeto interdisciplinar dentro de educação econômica, com várias disciplinas em conjunto tratando da questão, mas de maneira transversal. Eu não acredito numa formação pontual, que você chega, tem uma fala com as crianças, ensina algumas regrinhas e pronto, fiz a minha parte, trabalhei com esse tema transversal. Eu acredito nesse processo de construção. Acho que isso nós aprendemos muito com Orly, né? O conhecimento precisa ser construído. Conhecimento social, conhecimento econômico, o conhecimento matemático, o conhecimento precisa ser construído. A criança precisa vivenciar todo o processo, pensar sobre ele, né? Analisá-lo. E acredito, aí junto com isso também veio com o tempo e com as leituras, o aspecto econômico ele é um pilar do desenvolvimento social. E nós ainda não conseguimos fazer com que, de uma maneira geral, a gente tenha isso garantido dentro das escolas de educação básica no nosso país. Nós temos, a época que eu fiz a pesquisa, o Chile tinha educação econômica em 2 séries ao longo da formação básica. Os Estados Unidos, bom, tem uma matéria meio que dá pano para manga, dá para pensar, né, que é empreendedorismo, mas que eu andei olhando o material à época, também é uma proposta interessante. O nome assusta um pouco, né? Parece que você vai só trabalhar no sentido de fazer um bom empreendedor, mas o programa tinha... Eu vejo isso como um ponto importante. E aí, ao lado, quem vai nos ensinar isso é o Juan Del Val. Travou um pouquinho, né? Regina, eu vou pedir para você voltar um pouquinho. Se empenhar na formação de crianças, né? E acredito que é pela educação de crianças que a gente começa a fazer a diferença. A gente ainda tem
longo caminho para conquistar dentro das ciências Maria, eu acho que nós sociais, né? estamos com um delay. Estamos. Uhum. Regina, por favor, quando você começou a falar do Juan Delval, essa ideia se perdeu. Você poderia retomar? Sim. O Juan Delval, ele vai considerar que existem dois pilares na formação aí do cidadão, na formação social das nossas crianças e dos jovens, que é o pilar da educação econômica e o pilar da educação política. Tá? E nenhum dos dois nós efetivamente abraçamos enquanto escola de educação básica. Né? Formar economicamente o sujeito, formar politicamente o sujeito. Então, isso eu acho, eu compreendo que é um aspecto que as escolas precisam ficar mais atentas. E são conhecimentos que precisam ser construídos, mas não de uma forma pontual, ou não como um conteúdo a ser ministrado, mas numa forma transversal, que as escolas pudessem incorporar isso nos seus projetos pedagógicos, né? Incorporar essas temáticas, mas de uma maneira transversal. Que cada um de nós, professores e professoras, possamos ter a consciência de que eu sou responsável por essa formação também. E se há oportunidade, se surge, né, algo que isso possa ser trabalhado, esses conhecimentos possam ser trabalhados em sala de aula, desenvolver isso como um projeto. Os alunos leram, os alunos fizeram conta, os alunos trabalharam questões geográficas, trabalharam questões históricas dentro dos projetos que eles estavam vivenciando. Não é abrir mão do conteúdo para vivenciar o projeto, mas é possível vivenciar um tema transversal, como foi o de educação econômica, junto com toda a programação que se tem na escola. Não foi algo extra, né? Não, foi algo incorporado no cotidiano daqueles alunos. Né? E no cotidiano deles, no cotidiano da escola, a escola, os meninos se encontravam e conversavam, uma turma com a outra, e contavam o que estavam fazendo, onde foram. Então, é algo possível de ser feito. E nós precisamos que as escolas deem esse passo, compreendam a importância da formação de um pensamento econômico, porque isso vai trazer... nós vamos conseguir ter uma sociedade mais consciente, né, do seu consumo, do controle que se tem sobre a situação financeira. Né? Nós temos ainda taxas muito altas de endividamento, pessoas que têm, exato, muita dificuldade de lidar com o dinheiro, né? Tanto no conseguindo fazer uma boa poupança, né? Ter um consumo mais consciente, quanto pessoas que são o outro extremo. Né? Então, acho que é importante termos sociedades mais equilibradas, né? Do ponto de vista financeiro e econômico, mas também do ponto de vista ambiental, termos aí crianças que serão futuros adultos comprometidos com a preservação do meio ambiente, com uma vida mais sustentável, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo, ter cidades mais sustentáveis. E isso vem de uma consciência do meu papel político, do meu papel econômico, das minhas relações com o meio ambiente. Não, excelente reflexão, Regina. Mesmo porque a Terra é uma só, né? E a gente está vivendo um período de saturação. Se continuar assim, né? A gente sabe que tem pesquisas que mostram por A mais B que a vida não vai permanecer, porque a gente vai se adaptando, mas por quanto tempo?
né? É um problema seríssimo, seríssimo. E mais ainda, né? São todas as questões que envolvem a construção da identidade de crianças com pressupostos, ou eu não diria nem com valores, né? Porque às vezes a família nem tem a intenção de passar aquilo como valor, mas a ação é tão inconsciente, inconsequente, que acaba ensinando materialismo. Exato. E veja bem, são hábitos mal formados por falta de, para eles também, uma educação, né? Os Isso. nossos pais não tiveram, nós não tivemos, consequentemente, nossos filhos não tiveram, né? Então, é uma cadeia que em algum momento precisa ser quebrada. E uma preocupação muito grande que eu tenho é que as crianças hoje elas são alvo da propaganda, da mídia, no sentido de formar pequenos e vorazes consumidores. Eu Consumidores. fico vendo algumas crianças assim, querem porque querem, mas já tem vários, mas quer mais aquele, porque aquele é diferente, né? É aquele carrinho que me falta, é aquela boneca que me falta. Por quê? Porque eles são impactados pela mídia de uma maneira muito mais direta, muito mais agressiva do que os adultos. Exato. Esse E cuidado a escola assim, precisa ter, né? e E a é escola desde o é o momento que espaço da nasce, né, cidadania, Regina? da educação, da formação. E as crianças são impactadas desde o momento que nascem, né, Regina? É, põe a música da galinha pintadinha, põe a música de não sei o que. A própria família contribui para essa massificação da infância e essa, digamos assim, esse perfil consumidor que uma criança tem cada vez mais refinado. Exato. E a criança não tem a resistência, né, a esse apelo midiático que os adultos têm. Né? À É medida isso que vai mesmo. crescendo, você vai ficando mais resistente a esse apelo midiático. A criança não tem, ela está aberta para aquilo e ela absorve aquilo. Então, se a escola não faz um contraponto, né, O de que vai parar, acontecer? pensar, refletir, construir outros valores, né? E é claro, a escola pode também fazer um papel aí via associação de pais e mestres, escola de pais, fazer um papel também junto à formação dos pais nessas questões relacionadas ao consumo, né, às questões econômicas. Isso mesmo. É um conjunto, não é uma coisa segmentada, né? É Não, dinheiro, é consumo, é identidade, são os hábitos, são os valores. Você está coberta de razão, a razão. A gente tem realmente que pensar nessa educação sempre transversal, que integre. exato. Uhum. Bom, Regina, a gente está acabando, nós já estamos aqui a 1 hora e 3 minutos Ah, e passa rápido, né? muito, Foi um muito rápido. prazer estar com você. Foi uma conversa muito interessante, ideias muito claras. Seu projeto continua lindo, né? Continua lindo. Passou um tempo, mas a pesquisa ela continua viva, pulsando, porque ela nunca foi tão atual como nós estamos precisando de pesquisas assim nos dias de hoje, né? Parabéns mais uma Atual e vez. necessária. E necessária, necessária, extremamente necessária, né? Eu estou aqui nessa batalha para levar esse conhecimento para as pessoas que ficam até meio assustadas, né? E eu conto com a colaboração de pessoas tão boas naquilo que fazem, boas, generosas em termos de doação do seu tempo para isso. Eu deixo aqui o recado para todo mundo, se vocês quiserem adquirir o livro, né? Esse livro aqui,
pode entrar em contato comigo, com a professora Regina, né? Ou vocês também podem entrar na Amazon, porque hoje a gente também compra muito livro na Amazon. O importante é que o conhecimento faça parte da sua vida de uma maneira que você possa usufruir dele com qualidade. Exato. E de pesquisas que foram muito bem pensadas, muito bem organizadas e que trazem conhecimentos, né? Maria, eu queria Primorosa. agradecer o convite, né, inicialmente para fazer parte desse livro, fica na minha estante, muito carinho. Foi uma alegria estar com vocês novamente nesse livro, e agora, né, podendo falar um pouquinho desse trabalho. Eu quero agradecer aqui, eu consegui identificar o professor Marcelo Donizete, que é um professor da Federal aqui de Uruguai. Vou falar, né, da minha irmã, que também é presente, e de algumas pessoas muito queridas, né, que estão aqui ouvindo. Eu acho que é sempre muito gratificante dias de hoje, né? E parabéns pela iniciativa, viu, Maria? De olhar o livro e de esses encontros, para que a gente pudesse falar um pouquinho do nosso trabalho. A Sandra está pedindo para repetir o nome do livro. Ah, não acredito. Ela caiu. Bom, gente, eu acho que a Regina caiu, né? Ela não consegue. Deixa eu só ver. Tem uma pessoa aqui que pediu para entrar, para falar o livro. Olha, Educação Econômica para o Consumo Consciente, tá? Esse é o livro que alguém pediu para repetir o nome. A Regina deve ter caído mesmo, né? Ela estava no meio da fala. Eu tô só verificando aqui se ela tá pedindo para entrar de novo, não. Agradeço a irmã da Regina também que está aqui, a Renata, viu? Prazer em conhecê-la virtualmente e todos aqueles que estão no canal. Convido para vocês acompanharem o canal, vocês vão ver que eu não. As temáticas são variadas e sempre com esse propósito de trazer informação de qualidade para todas as pessoas. Será um prazer contar com todos vocês aqui. Vai ficar gravado e também vai para o YouTube, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Até mais.